Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros YouTubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Começando mais um Sem Meias Palavras. Podcast que você pode ouvir por onde, Zé? Pelo Spotify. E ver pelo YouTube. E já lembrando as pessoas, já de início, aquele likezinho da confiança, né? Tá começando mais um episódio, tu já costuma assistir o episódio, tá chegando agora, dá um like, se inscreve no canal, que é o mais importante, né? Porque se tu não se inscrever, não tem notificação, tu não recebe a informação de que o Sem Meias Palavras está no ar. Quarta-feira, normalmente às 19h30, sempre entra um episódio. Mas vai que dê uma mudança, alguma coisa a gente tem que comunicar. Ou a gente comunica através das próprias comunidades aqui do YouTube, através do Instagram. Obrigado. Do Instagram. Do Instagram. E Tu também. treinou inglês hoje? Eu tô treinando inglês, viu, né? Percebi. E também você tá perdida, né? E também você pode, então, ver através do YouTube e ouvir pelo Spotify. Eu já quase me enrolei todo, mas tudo bem. Tá dado o recado, né? Dá o likezinho, te inscreve no canal. E se puder compartilhar com algum amigo, né? E como também. tu tá elegante hoje? Eu tô elegante hoje porque eu só uso roupas produzidas pela Eleganto. Eleganto é aquela puro estilo e confiança que você vai encontrar. Camisas temáticas mais diversas, memes, cristãs, educacionais, uma variedade até de carnaval, o ano inteiro tem na Eleganto. Além disso também, já que tu falou da minha elegância, da tua também, né? Vamos lá, nós estamos trajados com a roupa que a Eleganto produziu, mas que é uma parceria com a Espaço History, por causa do curso Escola Para Futuros YouTubers. para Futuros YouTubers. Curso diferente de todos os cursos da internet, ele é um curso presencial, né? Um curso presencial com diferentes professores. Então vai ter um scratch de professores que vão ensinar cada área do conhecimento para os seus filhos, jovens, até 18 anos, né? É a data, a idade. Porém, já tem uma pequena lista de pessoas interessadas em fazer, já adultos, né? Fazer uma versão adulta do Escola para Futuros YouTubers também. As pessoas se especializando, né? Com certeza. É a questão, né? De repente não se torne um youtuber, mas, né? Desenvolva As habilidades necessárias para alavancar sua carreira. Falar em público, né? Fazer uma reunião de negócios, né? Tudo isso aí é importante. Então, acessa www.escolaprafuturosyoutubers.com.br para você ver o período de matrículas, né, para matricular o seu filho. E também acessa www.lojaeleganto.com.br para andar elegante, bonito, né? Então, vamos lá, né? E o pessoal da criação da Eleganto de olho, né? Bom, Sempre. Quero brecha na conversa de hoje, eles já produzem uma camisetinha. Sempre tem uma camisetinha nova. Chegando. Gosto daquela
Sou professor pela fama e pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Aquela é a verdadeira essência do professor, né? É. A gente só trabalha pela fama e pelo dinheiro. Gente, e hoje nós estamos aqui com 2 convidados especiais, uma dupla, né? No último episódio foi uma de pessoa. gêmeos. Oi? Dupla de gêmeos. Dupla, pois então, né, cara? Olha só. E nós estamos com 2 Schneider, né? Nós estamos hoje aqui com o Pedro e com a Luísa, né? Então nós temos essa dupla magnífica aqui, que um deles já foi Nosso aluno. nosso aluno. A gente costuma trazer aqui nossos alunos direto, né? Porque a gente gosta, eu sempre digo isso aí para os alunos na sala de aula, a gente gosta de ver o progresso, né? De encontrar o aluno num shopping. Tipo, o Pedro encontrei no shopping esses tempos, né? E aí, daí começou a conversa. ali que começou a nossa conversa, a nossa tratativa. O Pedro vai entrar agora dentro do Espaço History, trabalhando juntamente conosco, com a empresa dele, né, e da Luísa, fazendo edições de vídeos, né? Uma empresa nova que está surgindo aí, que vai trabalhar junto com a gente. E aí a tratativa foi ali, nós nos encontramos no shopping, de noite. É um momento assim que tu pensa, não vou encontrar ninguém. Eu sempre encontro um aluno. Pelo menos, isso minha mãe assim, se eu não encontrar um aluno no shopping, não tá, tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Eu tô em outro planeta, não sei qual é que é. Né? Então, encontrei o Pedro, encontro vários alunos, a gente quer sempre ver os alunos assim, progredindo, né? Encontrar, dizer, eu tô formado nisso, eu tô fazendo aquilo outro, a gente não testar de velhice, né? Esse aqui é meu filho, aí meu filho já tem. Então, meu Deus do céu, essa barba tá ficando branca mesmo, né, cara? Que loucura. E aí, Zé? Não, e aí, como eu conheço o Pedro já de uma longa data, sei do seu cavalheirismo, ele vai deixar a irmã se apresentar primeiro. Meu nome é Luísa, né? Tenho 22 anos. Eu sou formada em produção audiovisual e agora eu tô cursando cinema audiovisual. Que parece ser muito parecido, inclusive é bem parecido. Mas cinema é mais teórico, né? É um bacharelado e o produção audiovisual era uma graduação de tecnóloga, né? Então foi só 2 anos. Então me formei ano passado e já segui, porque eu pensei, preciso continuar estudando, ainda tem coisa que eu quero saber. E no cinema tem essas cadeiras mais teóricas, então é como se fosse uma especialização, né? Tô me especializando na área. Show. E o Pedro? Eu sou formado em produção audiovisual já e trabalho basicamente editando vídeos, indo em sets de gravação, captando o som direto e, enfim, me experimentando ainda muito nesse universo do audiovisual. A gente, né, meio que viramos um combo nisso, assim, a gente se ajuda em muitas coisas, então é bem bacana. E dentro disso o canal, né, da minha irmã, que, enfim, começamos e pretendemos, né, continuar aí com ele também. Começou, foi uma ideia tua, né, inclusive. Sim. Ela ia fazer um intercâmbio, né, e daí eu pensei, por que não fazer, tu gosta de gravar, já naturalmente tu grava pra ti, fazer um daily vlog por lá, né? E daí a gente começou com essa ideia e daí criamos o canal no YouTube um pouco antes dela viajar. Já, tipo, o primeiro vídeo é ela fazendo as malas dela pra ir ainda. E daí já criou curiosidade, daí do pessoal foi vendo e a gente seguiu postando, né, os vídeos num período que ela tava lá, até certo ponto. A afinidade dos irmãos, né? Claro. Se é minha irmã que tá fazendo as malas, eu tô... Pelo amor de Deus. E eles combinando o que vai ser pós, né? Viagem. Mas, enfim, como a gente sempre trata aqui questões educacionais, a importância, né, hoje, a pessoa ser bilíngue. Né, porque na velocidade que a informação chega em todos os lugares, é importante, né, a pessoa... a escola que vocês estudaram inglês, assim, é o que vocês usaram lá no intercâmbio, realmente? Ou assim, eu vejo, né? Porque eu fiz inglês 6 anos. Mas hoje eu não vou botar minha habilidade a prova. Meu Deus do céu. To be, no. Então, assim, porque assim, quando eu estudava inglês, eu achava assim, não, é muito, sabe? Sim. Eu queria saber como é que ela, se é realmente que nem a gente que tem gírias. Trilegal. Então, são coisas assim, que vocês estudaram, realmente é o que bota em prática lá ou é um pouco diferente? Então, eu acho que é bem diferente, na verdade. O que eu estudei na escola aqui no Brasil não foi o que me fez aprender inglês. Na verdade, Acho que é a escola da vida, né? Um pouco de tudo. Não, na escola, o inglês, com todo respeito, não me ajudava muito. Eu acho que é muito teórico, é muito assim, essa fórmula, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo, sabe? E eu não aprendia. E desde pequena eu tinha o sonho, né, de ir pra fora, assim, foi um sonho meu muito grande.
E eu pensei, nossa, eu preciso falar inglês? Só que eu não sei. Eu até entendia, mas eu não conseguia me comunicar, sabe? Ali pelos 12, 13 anos. E aí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a estudar sozinha. E eu estudava assistindo coisa, basicamente fazendo coisa que eu gosto, sabe? Assistindo filme, ouvindo música, tudo em inglês. Eu comecei a mudar tudo pra colocar legenda primeiro em português, né? E aí eu via as mesmas coisas, tipo série que eu gosto de ver, via os mesmos episódios depois com a legenda em inglês, porque eu já tinha visto, então eu já tinha uma ideia do que estava acontecendo, e daí depois eu ia entendendo. E assim eu fui estudando, né? E aí eu pude ir pro intercâmbio já falando inglês, na verdade. Mas o que eu vivi lá, assim, melhorou 1000 vezes, né? A minha fala, minha pronúncia principalmente, porque eu já entendia tudo, mas eu não tinha tido essa experiência de Do conversar, né? Exatamente, porque Da aqui troca, né? não tinha porquê. Exato. Então lá, a escola, sim, foi muito bom, mas o que me ajudou mesmo foi a troca, foi estar tendo que conversar todo dia com todo mundo, assim. Eu fiquei numa família, né, de lá. Então eu acordava, conversava com eles puxavam assunto, queriam saber do Brasil, queriam saber várias coisas, então eu tinha que me colocar nesse lugar de, tá, eu preciso treinar, preciso falar, né? Então foi realmente essa convivência, assim, do dia a dia que me ajudou. Sabe que uma coisa interessante, né? Ela começou, na fala dela, ela comentou sobre a escola, né? Porque a escola realmente. A gente percebe isso aí, que é uma coisa, né? A formação da escola, mesmo, seja escola pública, escola particular, ela não é uma formação para te sair, né, falando fluentemente o inglês. Deveria, né? Porque hoje em dia, né, deveria ter mais. Eu não estou fazendo a crítica aos professores, sim, a crítica ao modelo nosso de ensino que deixa poucas horas para o ensino do inglês, que é tão importante hoje em dia. Exato. Né? Então, essa é a crítica. E eu achei interessante que ela comentou que aprendeu sozinha, né? Viu? Aí eu lembro do meu irmão. Meu irmão Rodrigo deve estar assistindo aí, prestigiando sempre a gente. E eu me lembrei do Paulo, nosso convidado que teve Também. agora, que ele falou que aprendeu inglês nos jogos de videogame. Nos jogos de Verdade. videogame. Exato. E o meu irmão aprendeu mais ou menos que nem tu. Ele era pequenininho. E ele tira, na época, tu vê como era. Recém tinha vindo o DVD, olha, faz tempo. Tinha vindo DVD, e aí tu trocava. Tu é o mais velho que ele? Eu sou. Então tu é velho mesmo. Né, É eu só sou pra registrar, Eu sou né? do tempo lá da VHS, né? Que não tinha essa troca de legenda. Aí ele pegou e resolveu, vou trocar aqui. Aí ficava trocando, mexendo, o pai dizia, não mexe no controle, deixa assim. Pra ver. Aí via os desenhos pequenos, via desenho, Aladdin, Rei Leão, essas coisas, né? E aí ele assistindo, uma hora minha mãe chegava no quarto, tava ele de cabeça pra baixo, assistindo, ao contrário, minha mãe, que isso, guri, vai ficar bem, não sei o que, né? Aí olhava pra televisão, ué, tu tá assistindo, tá em inglês, tu tem que botar a dublagem. Aí ele, não, eu quero assistir em inglês. Aí minha mãe, bom, deixa eu fazer, a entender, né? Aí minha mãe deixou. Aí ele já sabia ler um pouco, né? E aí ele começou a ler, via a dublagem, lia, e depois ele desligava, tirava a legenda e ficava só vendo sem legenda. Hoje, meu irmão fala fluentemente inglês sem ter feito nenhum curso, nenhuma vez, nada, né? Eu fui em reuniões já empresariais com ele e eu pensei, poxa, né? Uma reunião cheia de empresários, aí os caras falando em israelense ou em inglês. Aí, meu entendimento é assim, ó, me perco às vezes no negócio da fala, né? E agora? Aí eu, não entendi o que ele falou. Aí ele, não, ele tá dizendo isso, me falava tudo que ele tá me traduzindo. Quando eu tô vendo o Oscar, às vezes, que não tem. A gente tá vendo por um outro canal que não tem a tradução, ele me traduz Ele faz a rapidamente. tradução simultânea. Simultânea, exatamente. E chegou a dar curso, né? Teve na pandemia, tinha um aplicativo, um canal que fazia conversação, né? E aí ele entrou para fazer conversação. E convidaram ele para ser professor. Mas Sem nunca ter tocado o importante, em livros, né? o importante de tudo isso, né, na fala da Luísa, é o quê? Que ela queria. Exato. Ela foi estudar. Uhum. Né? Então fica a dica para os jovens de hoje. Quando a pessoa quer, tem que ir em busca. Nada cai assim de mão beijada, né? Uhum. Essa família que tu ficou lá, eles fazem parte de um programa de intercâmbio. Você podia relatar um pouquinho para nós assim, como é que foi? Se tu quiser também falar da escola que tu estudou em inglês, fica à vontade também. É bom as pessoas Claro, saberem. pode falar assim. Sim, então, eu fui com a STB, né, que é uma agência aqui, e eles já tinham ali algumas famílias que participavam ali desse programa de intercâmbio,
E esse casal, né, na verdade é um casal, um casal mais idoso já, e eles fazem isso já há 20 anos. Então eles começaram a fazer, na verdade, quando os filhos ficaram adultos, começaram a sair de casa, eles resolveram fazer isso pra não deixar a casa vazia, sabe? Legal. Pra ter sempre gente ali. Uhum. E foi muito legal a experiência. Foi basicamente isso. Foi pelo programa, foi pela agência mesmo. E eles que procuram, né, as famílias para receber os intercambistas. E é uma coisa, assim, bem demorada, inclusive, porque eu não sabia até um dia antes. E foi uma coisa que me deixou muito ansiosa, porque eu não fazia ideia pra onde é que eu ia ir, né? E aí, um dia antes, eu recebi, vai ficar, é um casal, já mais velhinho, assim, não sei o que. E o legal, local, né? também tu não sabia? Não, a casa, não sabia. Não, Eu a sa- o cidade. lugar, sim, a Ah, o cidade, lugar, sim, sim. a cidade, sim. Eu imagino, cara. Mas Eu tem não sabia. intercâmbios Tem intercâmbios que não se Tem sabe a intercâmbio que cidade. não sabe. Você não É. sabe. Meu Deus. Eu Aí, quero algum lugar mais pro norte. Daí, Exato. a gente pode tentar dar preferência, mas se não, a gente vai dar o que conseguir. É que eu falei com a agência, né, que Sim. eu queria uma escola. Na verdade, a minha ideia inicial era fazer high school. Aham. Mas aí teve a pandemia, né, aí eu não consegui fazer porque eu já tinha mais de 18 anos, depois que a pandemia, né, já tava ali mais pro final. Eu já tinha mais de 18, então eu não podia ir pra uma escola, né, pra high school, no caso. E aí então eu vou pra uma escola de inglês, né, porque por mais que eu já soubesse inglês, eu queria ter essa Deixa eu aperfeiçoar. experiência, exatamente. Uhum. Então, eu resolvi ir e ficar estudando inglês. E San Diego era o lugar que tinha, né? Califórnia. Isso, na Califórnia, San Diego, na Califórnia. E aí, eu fui pra lá. Eu pensei em ir pra Los Angeles, mas aí eu não quis no final, porque eu pensei Los Angeles é uma cidade... é Los Angeles, é muito grande, Gigante. né? Exato. E eu queria uma coisa mais... San Diego também é grande, mas não é a mesma coisa, assim. É uma experiência bem diferente. E ficar com uma família, né? Porque em Los Angeles acho que eu ficaria, tipo, em campus, essas coisas. E eu queria a experiência de ficar numa casa de família, né? E ter a convivência com as pessoas de lá. Então, foi mais ou menos isso. E o Pedro, quando foi no intercâmbio, foi com a escola, né? Isso, eu fiz o intercâmbio, né, Palotino, uns anos atrás, e sim, ficamos com a escola, ficamos numa casa, também foi legal para viver um pouco essa experiência, dessa parte de... Qual foi a de se cidade? virar. A gente ficou em New Jersey, em Nova Jersey, a gente ficou em Nova Jersey, que é pertinho de Nova York, né, que daí a gente ia sempre e voltava de Nova York de van, assim, pra, enfim, fazer as visitas nas escolas palotinas, e, enfim, em lugares turísticos na tarde e tal. E a gente ficou numa casa alugada com os professores, foi o pessoal todo daqui, né? E foi também uma E experiência tinha uma bem confusão, tipo bacana. assim, conversava com alguém em inglês, daqui a pouco tinha que se reportar em português. Onde, tipo... Entre vocês, assim. Não, entre a gente não, porque a maioria não dominava ainda tanto o inglês. E daí a gente ficava entre a gente na casa falando em português e na escola falando em português, tipo assim, o pessoal tentando se comunicar com o pessoal de lá, assim, sabe? Eu não sei, era, né? Mas eu continuo sempre fã do Jô Soares, né? Ah, sim. E o Jô falava que a gente tem que pensar em inglês. Sim, Não exato. ficar fazendo tradução. Sim. Né? Não traduzir na cabeça deles, tem que pensar e falar inglês. Com certeza. De início é essa tendência, né? Mas o que a gente tem que aprender é que a gente tem que se colocar no lugar de uma criança aprendendo um novo idioma. Tipo, nasci e tô aprendendo a falar. Uhum. Tipo, e com isso a gente vai, tipo, literalmente pensar no idioma que tu tá falando. E é uma questão assim, me ajuda aí, porque eu domino todas as áreas, né? Mas história eu sou... Culturalmente, as pessoas foram evoluindo. Há muitos anos atrás, por exemplo, assim, tinha pessoas no interior que plantavam arroz, um exemplo, e tinham muito dinheiro, mas não tinham a ambição de viajar para o exterior, queriam conhecer o Brasil. O tempo foi passando e a necessidade dos negócios foram fazendo Sim. que as pessoas, né, precisassem. Então, muitos iam com tradutor, não tinham domínio da língua, e foi tendo essa necessidade de ter esta segunda língua. Hoje, as pessoas pensam, o meu sonho, que nem o dela, é ir para lá. E aí começam a surgir as duas assim, Gramado tem periferia? Nos Estados Unidos tem periferia? As pessoas ficam curiosas, assim, vocês observaram lá como é que é assim, que nem aqui tem na periférica, Sim. tem, por exemplo, mendigos, tem lá? É porque as pessoas acham que é só aquele mundo que aparece na TV. Não. Né? Pois é. E claro, a gente sabe Nos dos problemas filmes, né? históricos e sociais de todas as cidades, né? Sim. Vocês observaram esse tipo Com certeza. de Não situação? sei se eu começo falando dos homeless, tipo, dos mendigos. Tá falando de San Diego? San Diego? Não, em San Diego tinha.
Assim, periferia. Cara, eu não sei, é muito diferente lá, né? O que a gente tá acostumado, tipo, aqui É uma a periferia, considerar. mas não Por é exemplo, pra gente. tipo, uma favela, sabe? Não, é muito diferente de uma favela. É tipo, pra eles, quem tem menos condição, por exemplo, ainda são casões, sabe? Só que são mais simples. Uhum. Porque as vizinhanças que tu vê, tipo, aquelas casas gigantes, sabe? Aquilo lá é, tipo, classe média alta. E aí, a galera com menos condições ainda tem esses casarões, assim. Pra gente, tu olha e tu não pensa, tipo, essa pessoa, sabe, a pessoa tem menos condições e tal. Mas, realmente, sim. Só que é bem diferente a imagem. Por isso que parece que não tem, mas, na verdade, sim. Só é uma forma diferente. E os mendigos que tu falou, né? Os homeless, que a gente falava. Tem muito, 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 muito mesmo. Lá na Califórnia, principalmente. E falam que, talvez por causa das drogas, né? Uhum. Que, enfim, eles lá, assim, o que acontece? As pessoas que estão nas ruas, eles, por escolha, né? Eles estão lá porque eles escolheram estar Sim, lá. sim. Não é, tipo, por condições. A maioria realmente só não quer estar em casa, quer morar na rua. E por causa das drogas, enfim. E alguns também falam que é porque depois das guerras, que foram para as guerras e ficaram meio assim, Transtornados. transtornados, exatamente. Uhum. E tu vê as pessoas assim, muito fora mesmo da realidade, sabe? Uhum. Tipo, falando sozinho, assim, ou Sim. eles não são assim, tipo, vou te roubar, entendeu? Não. Uhum. Eles querem incomodar ou falar nada com nada. Uhum. Então, ou tipo, sei lá, já passei por pessoas completamente nuas, assim, na rua, entendeu? Tipo, deitada no chão, assim, Sim. a nada. Não. Ou falando com ar, ou falando com, sabe, com ninguém. E E o que é interessante lá é que esses mendigos tem muitos que, digamos, criam comunidades e têm barracas, assim, exato. juntos e formam, assim, numa parte toda da rua, assim, e ficam unidos e vão indo de um lugar a lugar, assim, quase como se fosse um povo cigano, não sei, que vai, né? Mas a pobreza ela é notável que a pobreza é diferente, né? É diferente. Né? Que lá É. nós temos. Lá tem os bairros que são. A gente vê pela televisão e coisas, por exemplo, tem a região do Brooklyn ali, né? Tem um Então, um pouco exato. mais pobre, a gente Não. vê isso em filmes e tudo mais, né? A minha pergunta foi baseada nisso, por quê? Porque tem muitas pessoas que têm o sonho de ir, Uhum. né, trabalhar lá. Sim. Então, para a gente relatar para essas pessoas que estão nos ouvindo, porque a pessoa que estuda inglês e vai para dar continuidade de estudos, a gente sabe que naturalmente ela vai se acomodar nesse mercado todo, né? Uhum. Mas aquelas pessoas que são trabalhadoras e desejam Sim. ir para lá, querem informações, né? Uhum. Então, assim, ó, a gente vê lá que então não é uma questão de estar na rua porque não tem condições. Não é um problema. Ela Sim. acaba se tornando um Um problema problema social, sim, né? sim. Mas pessoas que estão, que nem ela relatou para nós, transtornos ou opção das mais drogas, São né? por drogas, É diferente. Isso, pelo menos, assim, na área que eu fiquei, né? Aham. Pelo menos ali na Califórnia foi o que me relataram. E, claro que deve ter, né? Pessoas que estão ali por necessidade, porque não Sim. tem condições de ter uma casa. Deve ter, com certeza. Mas isso era a grande maioria, assim, de, realmente está transtornada e vai viver na rua, sabe? Uhum. E muito do intercâmbio também, acho que quando tu vai, não sei, nunca fiz, mas acho que deve ser muito a questão para os Estados Unidos, de tu vivenciar, quase que nem comentamos no bastidores, tu quase vivenciar um filme, né? Sim. Porque a gente recebe historicamente um despejo, né, de cultura americana aqui, né, que a gente chamou lá desde a época dos enlatados, né, que vinham filmes, né, os fast foods e tudo mais, né, e a gente vive isso aqui no Brasil, né, é uma forma, vou usar o termo que de repente alguns historiadores não vão gostar, uma forma imperialista de se dominar, né, que é através da cultura e da economia também, né, e os Estados Unidos fazem isso há muito tempo com a América Latina, né? Isso é Uhum. notável. E a gente, como recebe muito filme, né? E a gente gosta de ver esses filmes, e a gente vê muitos cenários, né? Assim, icônicos, né? Sim. E acho que quando a gente vai iria fazer um intercâmbio, eu se fosse ir, eu iria. Primeiro que eu queria fazer, ia turistar. Sim. Ia sair correndo para tudo que é lado para Natural, poder, né? ver esses cenários de filmes. Eu ainda sou um cinéfilo, né? Então, mais ainda. Claro. Sim, com certeza. Né? E aconteceu isso contigo no teu intercâmbio? Sim, então, eu fui pra lá já pensando, né? Eu quero visitar o máximo de lugares que eu conseguir. Então, já na primeira semana, eu cheguei lá e tinha uma galera se combinando, assim, vamos junto, vamos viajar, vamos conhecer Los Angeles, né? Que foi o primeiro lugar que eu fui.
E, assim, o pessoal nem tinha conversado ainda, mas foi falando, tu quer ir? Tu quer ir? Vamos juntar aqui um grupo. E aí a gente juntou um grupo super aleatório, assim, pessoas super diferentes, sabe? Mas todo mundo brasileiro. Olha, brasileiro se encontra no mundo inteiro, né, cara? Porque, Gente, não tem jeito, não tem é como uma fugir. atração, assim, o negócio. Foi bizarro. Quando eu cheguei lá, assim, eu achei, meu Deus, eu vou ser a única brasileira. Não. Eu cheguei, daí a gente tava numa sala. Aí aquela coisa, todo mundo com vergonha, ninguém tava falando com ninguém, tava esperando pra fazer uma prova, porque daí a gente chegava, fazia uma prova pra ver qual nível que a gente ficaria. Aí, daí sentou um menino do meu lado, aí ele me ofereceu chiclete. Aí ele fez assim, tipo, não falou nada. Daí eu só agradeci, falei thank you, né, porque eu não sabia de onde é que ele era. Aí, daí eu peguei, aí fiquei assim, aí daqui a pouco chegou o cara lá pra falar com a gente, o professor, né, aí perguntou da onde a gente, perguntou pro primeiro ali, o nome, de onde é que ele era. Daí ele falou, Ângelo, Brasil. Aí ele assim... Aí, Brasil. Sim, daí ele falou, Brasil sempre tem muito brasileiro por aqui, né? Alguém mais aqui é brasileiro? A sala inteira levantou a mão, inclusive o guri que me ofereceu chiclete. Aí eu, é brasileiro, eu sou brasileiro. Sabe? Então, tipo, muito, muito brasileiro. E aí, pra essa viagem, acabou que juntou um grupo só de brasileiros. E aí a gente alugou 2 carros, né? Porque era uma galera. E fomos. Era isso que me irritava. Yeah. What's your name? My name is... Ela falou direto. É o nome, entendeu? São essas coisas. Eu acho que me bloqueavam a aprendizagem do inglês. Tu aprende, tipo, literalmente aquela fórmula. Tem que Isso, falar essas engessado, palavras, sabe? Então, isso aí aconteceu comigo, que eu fiquei... Enfim, fiz a prova, fui pro meu nível lá, que foi o penúltimo. E aí depois eu consegui ir pro último antes de ir embora. E aí eu tava lá fazendo exercício e tal, e a professora passou um exercício pra gente fazer. Aí eu fiz rapidamente, né? Acabei. Aí ela achou estranho. Porque ela é aquele tipo de professora que quer, tipo, exigir muito de ti pra tu melhorar. E ela ficou muito suspeitando de mim. Ela ficou assim, acabou em 3 minutos, não entendi. Aí eu tava esperando ali. Aí ela, vem aqui. Aí eu fui, deixa eu ver teu exercício. Achando que eu tinha feito, assim, tudo errado, né? Aí eu mostrei pra ela, assim, ela, tá tudo certo. Aí eu, assim, que bom! Ela, nossa, que interessante. Tu deveria estar no avançado? Aí eu, muito obrigada, né? Fiquei muito feliz. E aí depois ela foi, ok, senta. Daí a gente foi conversando. E eu era, assim, sempre que eu tinha oportunidade, eu falava. Porque eu tava lá pra isso, sabe? Então eu adorava conversar. E ela me achava, assim... Ela me achava mais chata, eu acho. Porque eu não calava a boca. Era o que mais falava. Às vezes ela dizia, tipo, deixa os outros falarem. Não, tu não vai responder agora. E aí ela falou pra mim, tipo assim, you learn like a native. Ela falou, você aprende que nem um nativo. Que é como todos deveríamos. E ela é como a gente deveria estar aprendendo. Porque o que acontece? Foi o que eu disse antes, eu aprendi ouvindo, né? Ouvindo música, ouvindo, enfim, lendo a legenda, mas ouvindo ali, né? E exercitando dessa forma. Então lá eu fazia a mesma coisa, eu escutava muito. Eu tava nos lugares e eu tava ouvindo, assim, tá. Olha, ela tá falando tal coisa, sabe? Tipo, eu tava ligado o tempo inteiro. E ela falou, é isso que o nativo faz, né? Um bebê tá lá ouvindo os outros falando e vai aprendendo a falar. E foi dessa forma que eu aprendi, eu não aprendi com as fórmulas. Ela colocava no quadro, assim, tem que escrever desse jeito. Eu olhava, ignorava completamente. Porque te confundia. Porque me confundia. Fórmula e, sabe? Tem que fazer desse jeito. Me confunde. Eu leio e, tipo, só vem, sabe? Sim. Porque eu ouvi tanto que pra mim, assim, aquilo já é natural. E aí eu não gosto de olhar aquela fórmula, porque me confunde a cabeça. Então tem essa diferença, sabe? E nesse meio tempo, a comunicação de vocês era via telefone. Internet, e-mail, gravava os vídeos. Sim, e o Pedro ansioso chamava de vídeo e conversava sobre isso. Eu tentava. de vídeo, né? Sim, entendi. A gente chamava isso, a gente conversava, fazia chamadas de vídeo, a gente se conversava às vezes. E daí pros vídeos, principalmente, eu ia fazendo, ia editando, e daí quando eu acabava pra ver o feedback que ela achava, a gente ia fazer uma chamada de vídeo e eu mostrava o vídeo na chamada pra ela. E daí ela dava ok, eu fazia a miniatura ali do vídeo, organizava e postava. Mas, claro, pros vídeos, tipo, profissional e pessoal, a gente se ligava também. Eu tentava ligar todo dia pra eles, né? Eles, no caso dele, meus pais também. Mas também era um pouco complicado por causa do horário, né? Eram 4 horas de diferença, se não me engano, lá era mais cedo. Então começou com 5, eu tava indo dormir. Não, foi pro horário de verão. Começou com 5 horas, depois foi pra 4, por causa do horário de verão. Exato. E tu também, Pedro, teve essa experiência lá em Nova Jersey e Nova York de procurar locais icônicos também?
Icônicos? É, sim. Ah, sim. Tipo pra Que locais turistar? que tu primeiro assim, tem que ir lá visitar esse local. Ah, então, lá a gente tava em grupo, né? Era bem mais certinho, fechadinho a rota, mas a gente foi em alguns bem legais. A gente foi no Empire State Building, que é muito bacana. Tipo, é toda uma. Tipo, é que Que além foi do. uma vez o prédio mais alto do. Sim. Já foi, né? Já foi uma vez, né? Sim, e é que tu acha que tu vai chegar e a parte turística vai estar lá no topo, mas em todos os andares do prédio, em uns 4, 5 andares do prédio, ele vai te deixando, né, imergir naquele universo ali, daí ele começa a mostrar toda a história de como foi construído, daí no penúltimo lá tem o King Kong, foi um lugar bem legal. A gente foi também, enfim, na Estátua da Liberdade, muito bacana. Um lugar que eu fui que é pouco comum, que eu acho que talvez a Luísa fale também quando ela teve a interação com ela, é que a minha Dinda mora lá. E eu tive a oportunidade de sair um pouco do grupo uma noite pra ir num show off-Broadway, tipo, de lá. Então, tipo, não ficava na rua, na avenida lá da Broadway. Sim. E foi realmente muito, eu acho que muito marcante. Não foi nada muito, tipo que todo mundo conhece, sabe? Sim. Mas eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive por lá. Porque tudo é muito... Tu saiu fora da rota turística do Saí negócio. fora da rota né? turística e daí vivi como um nativo, digamos assim, Sim. que, enfim, tava falando com uma menina que morava lá há muito tempo e ela conhecia, sabe? Coisa que ela falou, ninguém geralmente daqui conhece esse lugar e tal. E daí foi bem bacana, assim, era uma peça que eu nunca vi nada igual, como se fosse esse prédio aqui, a peça, e a gente seguia os atores. Ah, que legal. A gente tinha que escolher, a Itinerante. peça começava, Que uma legal. espécie, a gente começava, tipo, todos os atores estavam juntos, daí cada um ia pra um canto. Às vezes uns corriam, a gente tinha que correr atrás. Uhum. E daí, às vezes dava coincidência que eles se encontravam e a gente via uma cena acontecer. Aham. E daí a gente, enfim, e era um prédio, só que, tipo, tinha um cenário super complexo, um cemitério, vento, como se tivesse uma noite de lua cheia, só que a gente não via, sabe? Tipo, Sim. a gente tava num lugar interno. Então, eu acho que foi uma experiência sensorial ali, tipo, também, foi muito bacana, assim. Eles têm muito disso por lá, em Nova York, né? Vários lugares bem diferentes, assim. Por que eu falei sai da rota, como sai da você- rota, né? Porque, na verdade, Aham. a rota turística sempre te manda em qualquer lugar. Até no Brasil, aqui, te manda pra Sim. qualquer lugar que tá na programação deles. E tem toda, né, uma parceria de guias turísticos com as agências, com os locais que vão receber, os restaurantes, os shows, né? Aí ele conseguiu fazer fugir disso aí, né? Tu tocou num ponto importante, porque muitas pessoas também ficam pesando a questão da alimentação, né? A É, Luísa como- também pesou bastante. Como é que foi pra vocês, né? As pessoas pensam, ai, lá tem arroz, feijão. Então, Tem isso, se quiser pagar $70 num restaurante Cara. específico, especial brasileiro, que eles têm isso, né? Restaurante. em San Diego tinha um restaurante brasileiro que a gente descobriu. Então, volta e meia a gente ia lá porque sentia muita falta de um arroz com feijão. realmente. Porque é muito fast food o tempo inteiro. E também as comidas que são mais saudáveis, digamos, são mais caras, né? E aí, pra gente, que já, né, tá pagando ali, o dólar tá, sei lá, quase R$6. Na época que eu fui, tava R$5, se eu não me engano. Pô, é muito caro tu pagar $20 numa massa, é R$100, entendeu? E aí tu vai almoçar por R$100 todo dia, não tem condições. Então eu acabava comendo fast food, que era o que tinha como pagar. Inclusive tem uma história que eu não tava pensando em comprar nada, tipo, celular, eu não tava pensando em comprar nada disso. Só que eu conheci uma menina lá, brasileira também, de Minas, e ela trocou o celular dela lá e ela me contou assim, nossa, vale muito a pena. Então, o que acontece? Tem coisa que tu vai achar muito caro, não tem condições. E tem coisa que tu vai ver, meu Deus, é muito mais barato do que no Brasil, vale muito a pena. E isso, uma coisa é eletrônicos. O celular, valeu muito a pena trocar meu celular lá. Porque foi realmente muito mais barato. Eu paguei, assim, o que acontece? Tem aquela coisa que tu troca, né, na Apple, meu iPhone. Tu troca o teu celular antigo por um novo. E aí tu ganha desconto ali. Claro, tu vai ter vai pagar, mas vai trocar o celular e vai ganhar, tipo, sei lá, $200 de desconto. Já dá uma boa, né? Muita coisa. Exato. E aí eu paguei no meu novo o mesmo preço que eu tinha pago no antigo. Acabou sendo a mesma coisa. E era assim, eu tinha o 10, né? Eu comprei o 13. E pra mim isso aí foi muito importante. Eu não tava pensando em mudar, mas foi muito importante porque foi no momento que eu tava gravando muito vídeo. Sim. E meu celular tava assim, ó. Tava acabando com os vídeos, entendeu? Sim, Tava era a ficando oportunidade, né? péssimo. Era a Exatamente. Não, e a câmera do 13
Foi, muito é melhor. muito Tu tava- melhor. tu tava- É absurdo. Tu tava assim, a falando da diferença. comida, né? Não, é que pra linkar o que tu fez também. Sim, depois eu vou. Ah, tá, tu vai falar. E Tá. aí, não, é que eu queria falar dessa coisa do preço também, que eu acho Sim. importante, né, pra comentar sobre isso. E, enfim, daí troquei, né, e fiquei, pra eu conseguir fazer isso, eu fiquei 2 semanas comendo só pizza. Ah, que coisa ruim, cara. Que coisa ruim. Mas o que Eu não acontece? gostei disso aí, eu não gostei disso aí. No primeiro dia que eu tava lá, nos apresentaram, né, essa bendita, a pizza que era do 7-Eleven. Não Ah, sei se você vê, você né? sabe. Eu vejo alguns youtubers acompanhando, Exato. estão sempre lá. Eu ia muito lá, porque as coisas eram muito baratas, só que assim, fast food, né? E daí a pizza era $1. Era uma fatia só, mas era assim, ó. A fatia lá Era é desse generosa. tamanho. Uma fatia era uma refeição no teu Pra caso. mim era uma refeição, eu ficava satisfeita. E assim, só comia de noite depois, porque na minha casa o que acontece? Eu tinha café da manhã e janta, né? No almoço tinha que me virar. Então, normalmente eu tava na rua mesmo, eu e meus amigos, a gente saía da escola e ia almoçar. E aí eu fiz isso durante 2 semanas, comi a pizza 7-Eleven por $1 pra poder comprar um celular novo. Tu vê, $1, né, cara? O McDonald's faz isso muito também, né? Lá, faz promoções assim de Aham. hambúrguer. Eu acompanho alguns dos youtubers que fazem vlogs lá e que moram lá, né? E aí eu fico acompanhando eles indo no 7-Eleven, Chick-fil-A, esses Sim, locais aham. assim. E fazem muito no McDonald's, vão muito na É Starbucks. Starbucks, né? E é excelente também, né? Eu Starbucks. ia muito também. É. E eu acho interessante que esse negócio da questão de poder comer por $1, né? Porque Sim. eu fico pensando, é nem a questão de falar. A gente fica imaginando assim, $1 custa R$6, vamos supor, né? Sim. Aí, quase R$6. E aí? Se eu pagar um sanduíche que custa $5, meu Deus, vamos multiplicar isso. Só que aí quem trabalha lá e vive lá, Aham. e o seu salário em dólar, Ah, é. né? Diferente. $1 diferente. é um valor baixo, né, para eles Sim, lá. com certeza. Então, eles fazem promoções de roupas eu tava vendo na internet, roupas de assim, de empresas que vendem por atacado e varejo e fazem uma mega promoção no dia. Aí junta o pessoal que vem de fora e que mora lá e que são de outros países, fazer em fila, né? Sim. Que aí tem calça jeans, Mala nova. calça Mala jeans a nova. $1, imagina. Calça Não. jeans a $1, dá R$6, né? Aí a pessoa enche Exato. os carrinhos Não, lá. aí, Acho interessante isso até me aí. reportei agora. Quando nós fomos lá no Natal, Assim. uma malinha pequenininha, né? Isso é o verão, né? Ah. 2 bermudas, 2 camisetas, né? Não imaginou Eu que ia também não. voltar. Não, aí a minha esposa, não. É uma mala grande. Mas não precisa. Mala grande. Uhum. Elas estavam pensando na volta, né? Exatamente. Que elas tinham que encher a minha mala, Ah, né? meu Deus. Sim. É. Eu tive que comprar um malão pra voltar. Porque Viu? Não teve... É. Viu? Elas ficam pensando além, né? Não, porque tu não pensa, né? Eu vou comprar um monte de coisa. Compra muita coisa. É. Porque realmente a viagem em si, claro que é um investimento, é caro, né? Mas lá tu encontra tanta coisa que vale muito a pena. Porque tu pensa, meu Deus, isso aqui no Brasil é muito caro. Eu tenho que levar. É, compara. Tipo, nas lojas eu entrava, tinha arara, assim, $1. Roupa, sabe? Eu, meu Deus. Meu Deus. Tipo, paraíso, sabe? Eu preciso comprar. Vou abrir um brechó. Tudo, moço. Meu Deus. Eu comprei um moletom por $1. Imagina. Um moletom. E ele é muito bom. Não é, tipo, qualidade ruim, não. É aqueles de pelinho, assim, quentinho. Eu uso embaixo de roupa no inverno, assim, é perfeito. $1. O pessoal fala muito aqui da marca Gap, né? Ah, Aí o pessoal diz, o pessoal usando coisa da Gap aqui, né? Gap. Aí um amigo meu disse assim, que mora lá, disse, cara, você que a Gap aqui é uma loja assim que vende popular, roupa popular aqui. Sim. Não é? Que nem Aí considerado quase de grife, né? Mas para nós aqui, que moramos aqui. Que nem a Zara. A Zara popular. pra gente é mais discrepante ainda lá. É muito mais. Tipo, lá é tipo render. Tipo, imagina? Né? Então aqui Sim. para nós é um valor alto e tal. E é considerado Mas roupa de tem- marca, né? Mas e eles tal. não tem uma elegante. Eles não têm elegante. Então, assim, ó. faltou. Joãozinho, Eleganto, vamos falar sobre a Eleganto aí, Joãozinho. E a Eleganto é puro estilo e confiança, Zé. Lá você encontra camisas temáticas das mais diversas, né? Tem memes, camisas cristãs, camisas temáticas do carnaval, que eu comentei no começo, carnaval de Porto Alegre aqui, né? Comemorativa. Tem de nutrição, tem da diversas profissões, né? E a Eleganto é aquela assim, ó, que você pensa, o que eu vou vestir? Não vou encontrar o que eu quero. A Eleganto tem, porque ela é puro estilo e confiança. Lá você vai encontrar
qualquer estilo. O teu estilo tá lá na Eleganto. E pelo próprio site tem os tamanhos, né? Entrega, pode acompanhar a entrega. A embalagem é ecológica. Ecológica, né? Então, assim, ó, perfeito para você fazer essa compra. Acessa lá, www.escola... Opa, gente, escola professores youtubers, tá bom. Mas também. É www.lojaelegante.com.br. As pessoas de Elegante vão dizer, tudo bem, parceria, né? Mas você encontra lá, ó, camisetas da escola de youtubers também, né? O Pedro tá aqui também já representando o scratch de professores que vão permear os dias dos alunos aí, né? Então, Pedro vai trabalhar com audiovisual, com algumas disciplinas de audiovisual. Então, vão ter muito conteúdo na escola de youtubers. Já aproveitando falando, então, www.escolaprafuturosyoutubers.com.br. Acessa lá. Vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui? Perfeito. Ela trouxe umas fotos muito legais. E, Joãozinho, ó, coloca pra nós aí, nós falamos do Empire State, né? E interessante ali que ela tirou uma foto num local onde tem um icônico filme também. Olha só ali. Sim. Olha ali. A foto, show de bola, né? Sim, tem um filme do Tom Hanks com a Meg Ryan aí. Ó. É Sleepless in Seattle. Que é Sintonia de Amor o nome. Sim. Bota ali, Joãozinho, pra nós a Qual comparativo. andar? Aquele Ali, andar ó. ali. É, bem clássico esse filme. Foi bem ali. Onde a mulher tá cursinho ali, Exato, tipo, tô, é onde ela tá tipo, parada. aqui na frente. Tu tá bem no lugar dela, né? Aham. Que Sim, legal. bem aquilo que a gente falou sobre se sentir dentro de filmes. Sim. Foi como eu me senti. E ali tem aqueles observatórios, né? Sim, aham. Acho que enxergar de longe, né? Os binóculos, né? É. Tu sabe dizer qual é o andar? É monóculo, acho que é. Nossa, é o último. Esqueci, é o último, não sei. Não, É o do eu King não sei quantos Kong. andares É aí. Não, onde o King Kong foi. não, o King Kong é ali em cima. Não tá vendo ali, ó? Não é bem do King Volta na Kong. imagem dela aí, Joãozinho. É. Volta na imagem dela ali. Não tá vendo o King Kong ali, ó? A mão, né? Não tem. Não, tinha ali a mão do King Kong, né? Ele vem por fora, assim, daí tu tira a foto. Aí tem a mão, tu fica, tipo, dentro da mão, assim, dele. E tava eu sozinha lá, né? Porque esse dia eu fui na Fifth Avenue, fui visitar tudo sozinha, vi lá o Memorial das Torres Gêmeas. Que show. Inclusive, que é bizarro o sentimento. É sério? Inclusive, Ah, eu cheguei imagina e comecei a você. chorar. Deve ser É horrível. uma coisa muito pesada. De Pisa, assim. E aí eu fui subindo, né? E aí fui até o Empire State Building. E eu sozinha, sem saber como que eu ia fazer as coisas, tirar foto. Aí eu pedia pras pessoas, tira foto minha, por favor. Depois eu tiro tua. Aí eu ia lá e tirava da pessoa também. E aí eu toda envergonhada, assim. E agora, tipo, eu nem não faço ideia de quem seja essa pessoa tirando foto minha, mas... A gente se ajuda, né? Até ali, todo sozinho, viajando sozinho, todo mundo se ajuda. Aquela icônica foto que todo mundo tira. Ah. Com Hollywood ao É. fundo. Tu tirou também, né? Lógico. Olha. Lógico. Joãozinho, tem aí, Joãozinho, pra nós aí. Olha lá, ó. Todo mundo tira essa foto aí. Essa foto aí eles queriam fazer um aqui em Porto Alegre. Nós somos de Porto Alegre, pra quem tá ouvindo de outros lugares do Brasil, do mundo, nós somos de Porto Alegre, né? E aqui em Porto Alegre queriam fazer, mas embargaram a obra, não sei o que houve. Né? Acho que faltou recurso. Se eu fosse participar, ele já ia dizer que eu ia conseguir fazer aquele letreiro O lá. Você ia letreiro. conseguir fazer? Ia tentar. É uma obra, né? É uma obra. Ah, é incrível. E já foi Tá. destruído por vários filmes. Filmes. Já passou Verdade. cataclismas ali, já terremotos e não sei mais o quê. Sim. Tudo que passa aqui dá problema, cai o letreiro de Hollywood. Até no Shrek aparece o tão distante, né? Com esse formato, né? Que outras viagens que você fez lá por dentro? Né? Lá nos Estados Unidos? Então, eu fui... Primeiro foi Los Angeles, né? Daí teve Nova York. E eu fui pra Disney também. E Universal. Ah, Disney. Universal. Aqui foi Olha. Disney quando Olha. minha família foi lá me buscar, né? Porque senão eu ia Sim. ficar. Aí eles foram. Tô com vontade de não ficar, eles foram tipo, Aí resgatar. eles, vamos ter que ir lá buscar ela. Daí eles foram, a gente deu um passeio antes de ir embora, a gente foi pra Disney. E pra Universal, acho que não tem foto aí, mas foi bem engraçado. Eu fui com umas amigas que eu fiz lá, que inclusive até hoje também são brasileiras. Eu juro que eu tinha amigos não brasileiros, tá? Mas é porque acabei, assim, o contato que eu tenho hoje em dia acaba sendo com os brasileiros, que os outros é meio difícil manter contato. Mas eu tinha colombiano, tinha japonês, tinha italiana, tinha uma amiga italiana minha que falei esses dias, inclusive. Aí, né, uma galera, tu conhece muita Sim. gente, mas os brasileiros eu continuo falando muito. Então, teve uma brasileira que é porto-alegrense Olha. e estudou no mesmo colégio que eu. E a gente se encontrou lá. Eu não E conhecia você ela. não se conhecia aqui? Não, eu cheguei. Aí falaram, Lu, tem uma menina de Porto Alegre. Eu, meu Deus, finalmente, porque não tinha ninguém do Sul, eu era a única. Aí era todo mundo de São Paulo, né, Rio. Aí eu cheguei, daí eu fui, abracei ela já, a gente já ficou amiga na hora. E a gente foi conversando, daqui a pouco
ela me começou a falar umas coisas, e eu, nossa... Daí ela falou da irmã dela, aí eu tipo, qual é o nome da tua irmã? Daí ela falou, eu conheci a irmã dela. E eu, impossível. Aí, porque ela é mais velha que eu, mas a irmã dela estudou comigo. Aí eu, não, impossível. E a gente não se conhecia, foi se conhecer em San Diego, na Olha só. Califórnia. Não, brasileiro Não, tem que ser incrível. estudado, é incrível isso aí. Exato. E aí tem mais uma amiga do Rio e uma amiga que mora no Paraná. E a gente ainda combina coisas, a gente se encontra, assim, a gente tenta se encontrar todo ano, né? E aí com elas eu fui pra Universal, né? E a gente passou uns perrengues. Porque nesse dia a gente foi... Tá, a gente tava no parque e a gente ia ficar num hotel. E tá, daí a gente foi pro hotel, depois a gente chegou. Era assim, era uma cena... Sabe aquela cena de filme de terror? Então, era meio assustador, assim. Aí a gente tava a luz piscando, assim. Meu Sabe Deus. aqueles motéis de... Exatamente, de beira da estrada. Meu Aí a Deus. gente, o que é isso? Aí a gente foi entrando, não tinha ninguém ali pra nos atender, na recepção, isso. Pra nos atender, não tinha ninguém, a luz piscando, tudo meio escuro, meio suspeito, assim. Aí a gente... Sentiu no filme também, né? Não, me senti num filme, mas ali... De terror. Não, tá bom. Aí a Aí gente ela foi... já perguntou, qual é o número da brigada mesmo? Será? Aqui também 190. Não, e daí entra a história da galera meio drogada que eu comentei antes, né? Meio transtornada ali. Que a gente entrou, a gente foi entrar pra ver se tinha alguém. Aí tava todas elas atrás de mim, eu fui indo assim. Aí eu escutei uma pessoa gritando com a outra, tipo, xingando. Eu assim, volta. Aí a gente voltou. Aí, tipo, a gente tava, o que a gente faz? Daqui a pouco eu vi um saco de lixo, assim. Eu só vi o saco de lixo. E daí... Aí a minha amiga falou, gente, tem um homem ali. Aí o quê? Aí eu olhei pro saco de lixo e o cara fez, tipo, se mexeu assim, aí Tá quando vivo? eu levei um susto com ele e ele olhou assim pra mim, Deus. meu Deus. E a gente sem saber o que fazer. E aí daqui a pouco, vamos sair daqui, né? Vamos fazer alguma coisa. Aí uma outra amiga nossa que foi com a gente, mas ela tava ficando na casa de uma amiga dela que mora lá. Uhum. Daí ela falou, venham pra cá, nem que vocês tenham que dormir no chão, entendeu? Sim. Tipo, vocês não vão ficar aí. E aí a gente tava saindo, aí o cara vindo, assim, a gente morrendo de medo do cara. Mas enfim, ele não fez nada, ele só passou por nós, ele tava todo, coitado, tava todo ferrado com uma muleta, assim. Aí a minha amiga, olha, pelo menos qualquer coisa, nós somos 5, ele é 1. Aí veio outro casal, assim, procurando, cadê, né, a recepção, não sei o que, daí a gente achou juntos. E a gente inventou, assim, pro cara, nossa, a gente tem que ir embora, porque, olha, a gente deu uma confusão, nosso ônibus... Aí a minha amiga, essa de Porto Alegre, falando, nosso ônibus sai em 15 minutos. Ela olhou pro pulso sem relógio. Aí eu assim, eu comecei a rir, né? E o cara só, tipo, tá bom, tudo bem. E a gente inventando uma base história pra conseguir ir embora. Então, assim, passamos por perrengues. Mas, também, além dos perrengues, tiveram muitas coisas boas, inclusive em Nova York, eu também tenho uma história, que eu vou falar rapidamente. Mas que eu conheci uma pessoa, ninguém mais, ninguém menos do que Anne Hathaway. Sério? Juro por Deus. Olha, Anne Hathaway. Cara, simplesmente, eu tava com a Fã Dina dela. do Pedro, sou muito fã. Muito Tava com a Dina do Pedro e tinha uma apresentação da filha dela no Central Park. Olha. E aí a gente foi pra lá, né? E tava todo mundo. Aí daqui a pouco eu vejo a Anne Hathaway na minha frente. Ela ali sentada com a família, eu assim. Congelei, né? Congelou. Gelei assim, aí eu falei pra ela. Ali, a Anne Hathaway tá ali? Eu tô louca? Tipo assim, é ela mesma. Aí ela, com a maior naturalidade. Sim, é que o filho dela é colega da Marie, da filha dela. Eu assim. Tu não pensou em me dizer isso antes? Eu, tipo, cara, só sei que eu comecei a chorar. Eu não sabia, sabe? Eu vi ela na minha frente, eu não acreditava. Sabe? Desde pequenininha, assim, e ela é uma acompanhando. E é uma pessoa acessível? Ela? Sim. Bem tranquila. Eu fui falar com ela, obviamente, Claro, né? né? Eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou atrapalhar, né? Não, mas se eu não falar com ela, eu vou me arrepender pro resto da minha vida. Aí eu conversei com ela. E, infelizmente, não temos fotos pra colocar aqui. Mas tem a lembrança da memória que é mais importante. Exato, não. Porque eu conversei com ela, assim, e ela foi muito fofa comigo, né? Eu falei pra ela que eu também tinha sonho de atuar, quando eu era criança, principalmente, né? Que eu amava o trabalho dela, assim, falei que eu sou muito fã. E ela me agradeceu, assim, ficou, né, emocionada. E eu perguntei, me desculpa perguntar, mas eu tenho que perguntar se eu posso tirar uma foto contigo. E ela explicou, que como eu tô com a escola, né, meu filho, eu não posso tirar foto. Aí eu fiquei triste, mas, tipo, não, ok, eu entendo. E nesse mesmo dia, a gente foi depois almoçar. E tava tendo o Met Gala. O Met Gala. Foi na época do Met Gala. E aí a gente foi almoçar num hotel, né?
E aí eu passando pelo hotel, na frente do hotel tinha, tipo, umas fitas, assim, pra pessoa não ultrapassar. E tinha um monte de gente. E daí tava todo mundo tirando foto, assim, e gritando. E a gente entrando no hotel e eu assim, o que tá acontecendo? Aí eles assim, fazendo assim, e eu... Oi, tudo bem? É comigo. Oi, gente. Sim, tipo, porque tava entrando pessoas famosas. Famosos, claro. Estavam no hotel pro Met Gala. E aí as pessoas, né, a pessoa maluca lá, todo mundo, tipo, Qualquer um é gritando. famoso Não que tá sabia passando. quem é que tava entrando. Tu tava Sim. gritando, eu assim, me achando famosa. Aham. Tipo assim, oi. Sabe? Aí a gente entrou, daí eles foram almoçar. E a minha tia disse, tu não quer ficar lá no saguão pra ver se tu encontra alguém? Eu quero. Aí eu fui pro saguão e fiquei assim, sentadinha. Daqui a pouco passou, não sei se vocês vão conhecer, mas passou a Simone Ashley, que é uma atriz que fez Sex Education e sim. Bridgerton também, Sim, no sim. Netflix. Passou por mim, eu só olhando, né? E eu tenho gravação disso, eu fui gravando assim. Eu tava com o celular. Ah, você tava meu fazendo o vlogzinho. Só olhando. Show. É. Aham. Depois passou a Sabrina Carpenter por mim. Olha. Aham. E antes ela não tinha estourado tanto assim, Uhum. né? Mas eu sempre acompanhei ela também, desde a época da Disney, eu era muito fã. E eu pensei, meu Deus, será que eu vou lá falar com ela? Mas gente, eu me arrependo, mas eu não fui. Porque ela tava conversando com outras pessoas. E eu pensei, não quero ser aquela fã maluca. Tipo, meu Deus, tira foto comigo. Ela acabou de entrar aqui, ela tá numa paz. E aí vai uma louca, né, incomodar ela. Fez bem. Aí- Pensa que é um ser humano, né? Exato, cara. Daí eu pensei, tá, não vou incomodar. Mas hoje em dia eu fico meio assim, nossa, eu devia ter pedido uma foto. Mas eu tenho gravação dela e ela olha pra mim. Tem assim, hora eu que a faço gente tem que tudo. esquecer a educação britânica e azar. Vamos. E aí depois eu tava indo embora e passou a Madeleine Pett, que faz Riverdale. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu sei, eu não sei qual é ela, não sei. É a tu não- ruiva. tu não- Eu tenho ruiva. foto, mas não sei se ele chegou a baixar. Não, acho que não. Mas eu tenho uma foto com ela. Que provavelmente quando sair vídeo de Nova Sim. York. Provavelmente não. Com certeza, quando Sim. sair o vídeo de Nova York, eu vou colocar lá. Com certeza. E daí eu pedi foto porque eu tava saindo e falei, ai, quer saber, eu vou pedir. Aí eu conversei com ela, eu pedi desculpa também, fiz a mesma coisa, não acho desculpa te incomodar. E ela falou, não precisa pedir desculpa. Imagina, vamos tirar foto sim. Eu, tipo, que querida, sabe? É muito bom quando, Sim. tipo, tu gosta de uma pessoa. E tem esse tu é- retorno, né? Exato, tem esse retorno. Show. Enfim, falei um monte, mas Não, eu queria falar Deixa rapidamente deixa das eu dar uma experiências. coisinha. Ainda tá com a imagem aqui, o Joãozinho, né? Botou a imagem aqui da Disney. E eu queria te mandar uma coisinha que várias pessoas falam diferentes. Chegam a diferentes conclusões. Aham. Qual é o melhor parque? Tem Gente. a Universal, Disney, o SeaWorld lá. Então, Ah. esse aí, na verdade, a Esse é Califórnia da só tem um, Califórnia. né? Foi o primeiro lá, e daí só tem um. Mas a gente foi também nos parques de Orlando. Mas na Califórnia também tem o da Universal. Ele tá Tu diz perguntando da qual Universal, Disney. Isso, Universal, Disney. Só dentro SeaWorld, da né, Disney Disney. tem Tem vários. lugares Em Orlando diferentes. tem vários também. Mas assim, eu acho que é meio difícil escolher. Disney, eu sinto uma coisa mais infantil, assim, sabe? E é mágico. Uhum. Tipo, literalmente, é mágica a palavra que descreve melhor. Então, é uma coisa de nostalgia, sabe? Tu Sim. lembra muito da infância. O Universal já é diferente, é outra vibe. Mas eu acho que eu prefiro o Universal. Lá da Eu acho que por Califórnia? causa dos brinquedos, na verdade. Ah. Porque a Disney é muito lindo, assim, tudo. É muito emocionante tu estar lá. Mas eu acho que os brinquedos são mais pra criança. A maioria, né? Tem uns que são, tipo, mais, assim... Sim. Mais... Viu? Quando eu for, eu vou ter que ir na Disney, levar a Alice. É porque é uma brinquedo mais infantil, né? mas é mais essa... Exato, é mais essa Até porque vibe. não- É muito diferente. Mas os tem dois pra são todas as muito- faixas etárias. Tem, sim, com sim, sim. certeza. Não, mas não tem problema. Eu sou daqueles caras que vai no qualquer um desses parques e anda no carrossel só. É. Não ando, não ando de Montanha-russa, não montanha elevador. radicais, nem pensar. Nosso nem pai é igual, nosso pai é Eu igual. com 1,90 m e forte, eu fico só na segurança. Ó, viu? Só fico olhando. Né? Se duvidar, leva uma churrasqueirinha pra churrasco no canto, né? É. E, Joãozinho, tem mais foto aí, né, Joãozinho? Bota pra nós aí mais umas pra gente dar uma Tem olhadinha. umas aqui. de San Diego, se não me engano. Ó. Aí é Nova York. Times Square. Ai, essa foto não ficou muito boa, porque eu tirei numa correria. A gente tava caminhando, eu falei, ai, eu não tenho nenhuma foto aqui, tira. Aí minha tia tirou eu No meio da rua, ela no tava meio da rua, parou ali. andando no meio da rua. Que show. Não, a graça do negócio, parece que Nova York parece que te abraça, né? De tanta luz, Aham. coisa na tua volta, parece que tá Luz. né? É Aham. muita coisa assim, né, na volta. Nova York é isso, né? É luz. É luz. É luz pra todo lado. Mas é lindo. New York.
Que mais? Olha aí. Grand Canyon. Grand Canyon. Inclusive, é isso que eu ia falar antes Nossa, que eu esqueci de esqueci. falar Tu de Las esqueceu Vegas. e tem os vídeos que a gente já tem no canal, é de Los Angeles e Las Vegas. Então, se quiserem ver. Verdade. Ó, já tem Os vídeo. cassinos. Aí eu gostei daquele vídeo do cassino. Do cassino. Aquele do cassino é muito bom. Cara, então, eu tinha 19 anos, né? E lá as coisas, bebida, cassino também, eu não sabia, mas Nos é Estados com Unidos, 21. Tu não tudo é pode 21. jogar se tu tem menos de 21. Então eu fui expulsa do cassino. Eu vi essa cena. Essa cena foi muito Mas engraçada. voltou. Voltou, Tava- pra dar uma espiada. Vamos lá. Tava eu, tinha mais. No de Las Vegas foi menos gente, foram menos pessoas, né? Sim. Então tinha uma senhora de 60 anos. Que tava Tinha- de colega, isso é muito legal. Aham, gente. tinha outra amiga de acho que 20 e poucos, assim, 26, por aí. 24, por aí. E o Kevin, que tinha quase 30, e tinha mais dois. Eu e um menino de 17. Eu tinha 19 e ele 17. E a gente tava junto no cassino, né? Aí daqui a pouco a mulher perguntou: vocês têm 21? Aí eu. Por quê? Ela, vocês não têm cara de 21. Aí eu. Eu poderia ter 21, ela, mas tu não tem 21, eu não tenho 21. Aí ela, então vocês não podem estar aqui. Eu, tá, mas eu não tô jogando, eu só estou no espaço. Ela, não pode nem estar no espaço. Eu, Olha só. daí eu tive que sair. Eu e ele, a gente dando risada, assim. Eu achei Aí a cena eles engraçada jogando, no a gente vlog. lá longe, olhando, assim. Ai, ai. Eu achei uma cena engraçada porque ela vai, aí Aí eu, expulsa ela, vai, daqui a pouquinho ela pega e volta. Não, eles vêm. Aperta. Aí ela vai lá, não, é só pra apertar o botão. Aí ela desce correndo e. ela fala assim, vem. Aí eu saí correndo, apertando o botão, eu saí, voltei. Morrendo de medo da mulher brigar Muito comigo. bom. E o Grand Canyon? E eu ganhei dinheiro, viu, pra eles. Sério? Ganhei. Olha. $2. $2. Valeu, eles só estavam perdendo. Dava Tá duas bom. pizzas. Deu só. É, Dois. duas Verdade. pizzas. Exatamente. Exatamente. Duas pizzas. E o Grand Canyon? O que tem pra dizer do Grand Canyon? É lindo, é maravilhoso. Nós temos aqui, né, na nossa serra aqui, nós temos uma área, né, muito Não foi bonita pra aqui, escola? que Eu, é Cambará do Sul, né? Eu acho que foi como um palote mesmo. Sim. Cambará. Aham. Cambará é lindo também, mas ele deve ser muito maior. Nossa, Grand é Canyon. uma loucura. Sim, Mas, ali eu tava morrendo de medo, né? Eu tirar essa foto, porque era bem pertinho. eu imagino. É muito alto, mas Eu já é não- maravilhoso. Eu não ficaria tão perto assim, porque né, tem um Nem eu. labirintite aí, não dá certo. Só tava um frio absurdo. Isso, É. assim, a gente chegou em Las Vegas passando muito calor. No dia seguinte, a gente pegou ventania. E nesse dia que a gente foi pro Grand Canyon, tava chovendo e tava 4 graus. Então, assim, foi... Não sei como é que a gente não ficou doente depois. Mas meu amigo tava de bermuda nesse dia. E a gente morrendo de frio. Mas valeu a pena. Vale muito a pena. Joãozinho, tem mais fotos aí, Joãozinho? Bota pra nós aí, vamos passando umas fotos mais pra nós ir comentando algumas fotos. Olha essa, calçada da fama, né? Calçada da Fama. Frank Sinatra. Ah. Que, assim, com todo respeito, parece um pouco esse Brasil. Mas É. Ah! Isso que vocês estavam falando de ponto Ah, então não é esse turístico, é glamour como todo, parecia. É muito interessante. Sabia que essa. aquele granito eu já tinha visto nos atos. É muito cara, interessante. é muito legal tá lá, mas não é o que a gente imagina, sabe? Uhum. É uma rua normal, assim, tipo, tu pensa, nossa, vai ser uma coisa grandiosa. E aí tu chega, É. é uma rua, sabe? Mas é legal, né? Sim. Tu tá ali caminhando na Calçada da Fama e vendo as estrelas ali. É uma experiência. Joãozinho, passa pra nós mais uma aí. Ah, o doguinho. Aí. Esse doguinho foi numa praia. Foi Ocean Beach, que é uma praia que tinha, tipo, um brechó, assim, sabe? Ali, um bazar. E tinha uma galera diferente. Tinha uma galera bem divertida, assim. É bem divertido, porque tá tudo pintado ali, né? de Sim, eu azul, comentei. roxo. Eu comentei antes que eu vi uma menina com uma cobra. Tem num vídeo, inclusive. É verdade. Tem um vídeo, a menina com a cobra, o cachorrinho colorido. Essa área era dominada pelos chamados hips. Tem mais uma de praia aí, né, João? Hips e surfistas. Mais uma de praia, acho que aí, ó. Essa é a mesma praia? Não, essa é Mission Beach, que é uma que tinha um parque de diversões. Aqui, Uhum. tipo, pra trás, assim, era um parque e pra lá era praia. E era Que muito show. bonito. Era muito Show. bonito. Califórnia tem muitas, né, praias, né? Sim. E eu acho interessante porque acho bonito aquelas orlas que eles têm ali, né? Aham. Que algumas partes são suspensas, assim, né? Né, eu acho muito legal. A gente vê em filme muito, né? E aí né, a gente não brinca, né? Parecido com a orla do Guaíba. A nossa orla aqui é um espetáculo Não, também. ficou uma Ficou uma Maravilhoso. espetáculo. Verdade. Aquilo ali foi uma É, obra. até fica que uma por- dica deles gravarem lá na orla e fazer um paralelo, né? Aham. Essa Verdade. foto. Fazer um Verdade. paralelo, Num dia Peraí. de pôr do sol. É. Ah, é lindo. Até para profissional. valorizar as belezas que nós temos aqui. Boa, com Exatamente. certeza. Com certeza. Exatamente. O que tem mais, né, Joãozinho?
Beisebol. A beisebol. Beisebol. Sabe o que eu queria ir? Se eu fosse lá, eu queria ir num jogo de hockey. Eu e meu irmão sempre Só gostamos porque de dá hockey. briga no final, né? Hã? Porque dá Só briga. pra os caras se pauleiro ali no meio, né? Não, na verdade, seguinte, eu sou da época que lançaram um filme que era Nós Somos os Campeões, e era um time dos Ducks, né? Os E até Patos. hoje, os Os Patos, Patos? existe, Eles faziam uma formação em V. Isso, tu viu também esse filme, viu só? É porque Tu assim, ó, viu, na na nossa Disney, né? infância, nós não tínhamos essa gama de canais. Então, assim, Sim. ou era Sessão da Tarde ou era Sessão da Tarde. Vou te contar a história. Esse filme dos Ducks tem uma série que eles lançaram no Disney+, aí, com eles já mais velhos. Pode assistir, tá? Tá bom, obrigado. Mas beisebol também eu acho muito legal. Eu acho que eu iria lá, nos jogos, assim, sabe? Sim. Curtir um jogo do NBA, sabe? Ah, Sabe? Uma sim. coisa do tipo, assim, eu acho que beisebol é uma coisa muito americana mesmo, né? Muito É bem. estadunidense. Ah, bem basquete era uma estadunidense. coisa que eu queria ter ido, não É. consegui. Mas o beisebol, eu não entendia nada, né? E aí, nesse dia, a gente chegou e a professora tava toda vestida, assim, de beisebol. Dos padres, né? Que é o time de lá. E aí, a gente entrou na sala e ela... Hoje a aula vai ser sobre beisebol. E a gente... Incrível, porque eu não sei nada. E aí, ela ensinou ali o básico. Eu cheguei e ficava tentando entender, né? Mas uma hora tava todo mundo gritando junto, assim, comemorando. E é Legal. muito divertido. Que show. Que mais, Joãozinho, nós temos aí? Fechou? Fechou as imagens. Depois, se tiver mais, a gente bota mais umas imagens. Tem com a família, eu acho. Tem com a família. Exatamente, tem com a família aí, João. pessoal. Bem família lembrado. Te Tem recepcionou. na família. Os nomes deles? Makoto, Aqui, Makoto, tá. Janine, Tá. aí Charlie e Judy, Charlie e Judy. que eram os pais, né? Sim. Como é a questão da fisionomia das pessoas, né? Os americanos eles têm uma. Né? Assim eles devem achar do brasileiro também, né? A expressão Diferente. do rosto, tudo essa. A gente achava engraçado porque ele falava, ela é da Suíça, né? E ela parece filha deles, e nós dois somos impostores. Tipo isso. Completamente diferente. Parece mesmo. Show de bola. Valeu, Joãozinho. E vamos falar um pouquinho agora sobre o canal, pra gente já tá se encaminhando para nossa reta final. Viu? Sim. Os pods são curtos às vezes, né? Não tão longos, mas muito tempo também cansa, né? O pessoal que tá. Tem muito assunto, né? A gente acaba fazendo, às vezes, 2 pods sobre um assunto. Sim. Né? Aham. E a gente fez isso com o Carnaval de Porto Alegre, dividiu O ano todo, não sei meias palavras. O pessoal agora é Carnaval o ano inteiro. Carnaval de Porto Alegre o ano inteiro. E a gente fez isso, dividiu, né? Porque Sim. a gente está tentando deixar uma coisa bem leve para as pessoas poderem assistir, tranquilo, e, né? Chegou no final e fica aquele assim, pena que terminou, né? Aí vem o próximo episódio. segue, curte, se inscreve e vai embora, né? O canal tá no ar. O canal tá no ar, segue no ar. E vai aparecer aqui na legenda, mas qual o canal? O canal, o nome é Luísa Schneider mesmo. É meu nome mesmo. Isso aí. Não sei se algum Luísa dia ele vai ter com uma S. ideia mais criativa, mas por enquanto é meu nome. Luísa Não, com mas S, como já faz. acento no I, Luísa Schneider. Luísa Schneider. E agora, para nós já darmos o pontapé inicial, a Luísa tá chegando para somar junto aqui com, como o Pedro falou, o hub, né? O hub de negócios aqui da Espaço History, né? Então nós temos aí canais como o do Elks, né? Que é o professor colombiano, o médico colombiano que vai iniciar o seu canal aqui com o Espaço History. Temos o canal da Luísa, temos o canal do Zé, o meu canal, né? Temos diversos canais que estão aos pouquinhos chegando, né? Então vai ter um canal de gamers também, né? E a gente está, né, se ambientando aí, trazendo cada vez mais pessoas para trabalhar juntos, né? O Pedro e a Luísa vão ter uma empresa e vão trabalhar com edições diretamente, então a gente trabalha tudo no mesmo local, assim, num prédio bem grande, para quem não tem noção. E nos dá todo o suporte em criação, né? Exatamente. Então a gente tem tudo que a gente necessita, nós vamos encontrar sempre no mesmo lugar, né? Tudo que a gente E precisa, outras empresas que queiram somar, né? se associar, né? Sempre temos vaga. Né? Na firma, como dizia o diz o Paulo, né? Então tem lugar na firma, né? E nós temos aqui por costume, sempre no final do pod, a gente pede para a pessoa dizer uma frase, Uma palavra que define esse momento. define esse momento, ou que seja alguma coisa que tu, né, Vai levar pense pra assim, vida. para levar pra vida. Alguma coisa que tu imagina, assim, enquanto eu vou fazer um merchanzinho aqui, né? Você dá uma pensadinha. Vocês dão uma pensadinha e o Joãozinho vai botar pra mim ali a
Escola para Futuros YouTubers. E essa escola para futuros YouTubers, tá chegando a hora, Zé, tá chegando a hora. Fazer matrícula dos seus filhos aí, para poder, né, não perder a vaga. As turmas não são grandes, já vou avisar, São né? máximo 12 alunos. Máximo 12 alunos por turma. Então é importante que você vá lá, acesse o www.escolaprafuturosyoutubers.com.br e lá você acessa e vê as informações, né? Como eu falei, é um scratch de professores, porque nós temos professores de diversas áreas do conhecimento para ajudar o seu filho. Roteirista, Roteirista, fotógrafo, profissional. Tudo fotógrafo, maquiadora profissional, todas as áreas do conhecimento nós temos professores, né? Aqui o Pedro para representar os professores, né? Que é da parte do audiovisual, né? Então, acessa lá porque você vai conseguir matricular o seu filho na primeira turma, www.escolaprafuturosyoutubers.com.br. E aí? Eu posso fazer uma. Se vocês quiserem uma frase, se vocês quiserem fazer assim uma Vou fazer frase intriga. junto, não tem problema. Eles estavam combinando. Eu não entendi. Sacanagem. Eu não tava se entendendo. Era cola? Pode ser uma frase de cada uma. Claro, também. Eu pensei numa palavra, eu tava perguntando pra ele, tu pensou Eu na acho que a palavra? tentativa Ele não tava me entendendo. mas eu não Aí tava ele entendendo o que ela tava falando. Bem na hora que eu me distraí, né? Sacanagem. Tá, mas Não, tá tudo certo. eu pensei numa palavra, na verdade, pra tentar relacionar, né, as duas coisas, tanto a entrevista, esse momento aqui, com a minha experiência no intercâmbio, e a palavra é transformação, porque eu acho que foi uma grande transformação na minha vida, foi, acho que, a maior experiência na minha vida, né, e aqui também, uma grande experiência, vamos ver o que vai transformar agora, como é que vão ser as próximas, né, as próximas etapas. Eu acho que eu usaria, assim, umas duas palavras que me veio bem nesse sentido, assim, tipo, me vieram duas. Sucesso, progresso e evolução. Tipo, ver todo esse passado que a gente construiu, aqui, muito legal dessa conversa e também do que está por vir, assim, que a gente vai progredir e evoluir juntos, assim, tipo, né? E foi muito legal ter esse papo pra, enfim, relembrar algumas coisas, assim, Sim. né? Show de bola. E, enfim, assim, né? É importante, sim, para as pessoas relembrarem que o nosso papo foi sobre intercâmbio, Uhum. né? Com os dois que foram lá, puderam ter essa experiência maravilhosa e fruto destas viagens vieram o canal. Com certeza. Sim. Então, o canal Luísa Uhum. Schneider com S e acento No I. no I. Ó, viu? Tem todo jeito. Gente, assim, ó, a gente quer agradecer vocês de coração por esse nosso bate-papo. Principalmente, a gente está muito feliz por vocês virem, né, se associar aqui à empresa. Com certeza. É, E tá aberta a temporada de patrocínios para o canal da Luísa já também, tá? sim. Já tá aberta a temporada. Se quiserem Pode- pagar uma viagem para ela reportar, Esse Agradecer. é o segredo, né? A empresa esperta, né? Que tem uma agência ou que tem uma escola de intercâmbio, algo do tipo, seja esperta, né? procure o quanto antes, que alguém vai Procura quanto- somar. alguém vai pegar essa Com vaga em seguida, né? Com certeza. Se você tem interesse em fazer parceria com Sem Minhas Palavras, com o Cozinha Prática do Zé, com qualquer um dos nossos canais, entre em contato através do www.espacohistory.com.br, Espaco, é espaço sem cedilha, espacohistory.com.br, e manda lá uma mensagem ou até mesmo através do WhatsApp, né? E aí você pode conversar com a pessoa que vai lhe atender ali, vai lhe dar toda a orientação de como vai ser essa parceria. De repente até nós mesmos vamos fazer essa visita na empresa, Sim. para poder bater um papo legal. E o mimo de hoje? O mimo de hoje eu vou deixar aqui, depois eu vou atribuir para eles aqui. Olha, É um bonezinho para cada um desses De aqui. Ó. repente a Luísa quer Pô. a bagzinha? Pode Depois ser, a gente não? pergunta Depois pra ela pode escolher. Tem a bagzinha e tem o boné. boné. Então a gente vai atribuir um presente para cada um do Sem Minhas Palavras, que está na nossa lojinha. A nossa lojinha, ela está dentro do espacohistory.com.br, né? E aí você acessa lá, vai na nossa lojinha, lá tem as partes só de produtos oficiais do Espaço History. Tem do Sem Minhas Palavras, tem do Cozinha Prática do Zé, do Aconteceu, hein? Vai ter da Luísa também. Vai ter né? também Vão ter produtos, todos os produtos lá dentro, né? E a Elegante sempre dá um jeitinho de nos ajudar também nessa questão nessa aí. criação. Elegante, por favor, vamos bolar uma camiseta temática para o canal da Luísa também, para disponibilizar aí na Elegante. Já que já tem da escola de youtubers, né? Eu gostei daquela foto no meio da rua, assim, espontânea. Uma camiseta. Aquela ficou boa. Ficou boa. É? Show de bola. Gente, muito Muito obrigado obrigado. pela participação de vocês. Nós vamos nos ver sempre.
Sim. Estamos Todos no os mesmo dias, prédio. 12 né? horas por dia. É isso aí. Muito obrigado de coração. Pessoal, não se esqueçam de dar o seu like, curtir o canal, né? E se inscrever. Gente, eu vou repetir, Zé. As pessoas não se inscrevem no canal. A maioria tem um número de visualizações incrível. E aí, daqui a pouquinho, quando tu olha o número de inscritos, ué, né? Cadê as pessoas? Né? Se inscreve no canal. Fortalece o nosso canal. E além de nos ajudar, não dói, não paga para se inscrever no canal. É bem tranquilo. Você vai lá, se inscreve no canal e o YouTube notifica você sobre a nossa chegada no episódio. Quarta-feira, normalmente às 19h30, tem episódio do Sem Minhas Palavras, mas ele vai te notificar até informações que nós colocamos em aba comunidades e tudo mais. Também pode nos acessar através do podcast Sem Minhas Palavras no Instagram, né? E é isso aí. É isso aí. Um abraço. Tá bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Conte tudo, mas não esqueça de nada.